apesar dele hoje talvez não ser tão solene, né, como era no passado, mas para a Igreja do Senhor e aqueles que creem no Senhor tem uma importância muito grande. Né? Uma coisa é aquele contato inicial, é aquela conversa, é aquele diálogo. A outra coisa é quando os jovens eles se propõem a estabelecer uma aliança em que a partir daí eles estarão migrando para o compromisso final, que é o casamento. Nós dissemos que nas Sagradas Escrituras ele tem uma importância toda especial. Foi assim com relação ao próprio pai do Senhor Jesus e a mãe, não é? Estamos falando na esfera terrena, de que tanto José e Maria estavam desposados, diz a Bíblia, que é exatamente essa condição preparatória, ou antinupcial. Né? Era tão sério que Deus orientou na lei como deveria ser a conduta do noivo, né? Diante da noiva e também dela para com o noivo. Como havia muita beligerância naquele tempo, os conflitos eram muito comuns, né? Deus estabeleceu no capítulo 20, para o versículo 7 de Deuteronômio, que aqueles que tinham um compromisso com fazer um compromisso de noivado, ele não poderia sair à guerra. Ele passaria um ano cuidando do interesse do casamento. Por quê? Porque Deus pode ser que indo para a guerra, ele possa perecer, e aí aquela com quem ele tinha um compromisso seria entregue a outro. Ou seja, Deus tinha todo o interesse de que aqueles que tinham um compromisso de noivado, eles estivessem preocupados em cuidar da efetivação do casamento, não é? E dos preparativos para isso, que tinha toda aquela liturgia. O casamento judaico na antiga aliança era uma coisa tremenda, né? Às vezes passava 7 dias de festa, 5, 6, 7 dias de festa, e tinha todo aquele ritual das noivas acompanhadas, coisa que Jesus falou na parábola do capítulo 25 de São Mateus, quando os noivos, eles disse que a noiva estava esperando, né, o noivo, e que tinha aquele cortejo. Tanto tinha o cortejo dos que vinham com o noivo, com as que estavam com a noiva, né? Então, meus irmãos, a gente vai ver que era um compromisso realmente muito sério, e nós entendemos, aplicando para esse momento, né, atual, e para a vida dos nossos irmãos, que não é diferente, né? Tanto o nosso irmão Augusto, César e Silva Jordão, Cristiano Filho, né? A irmã falou quando eu cheguei aqui, ele é cumprido, né? E a irmã Joyce Aquino. Joyce Kelly Bernardo de Aquino. Eu só tenho dito Aquino. Joyce Kelly Bernardo de Aquino, né? Então, o que os nossos amados irmãos estão nesse instante irmãos é exatamente esse compromisso. Eu conheço há pouco tempo o nosso irmão Augusto César, mas já conheço a irmã Joyce já de mais de algum tempo, né? Até a gente aqui e acolá brincava, porque ela uma vez falou da experiência que teve na faculdade com um professor que implicava com a fé dela, né? E quando eu encontrava, eu dizia, e o professor? Ele vai se converter ou ele vai ou ele se muda? E os casamentos, né? Os casamentos que nós já nos encontramos. E também os casamentos, né? E eu disse meu irmão, Calixto, que aí ela contou esse fato, e eu nunca mais esqueci disso, né? Porque ela até disse da linha de argumentação que ela travou naquele momento, né? E o professor não acertava muito com ela, porque quando ela acertava, quando ia, ela já vinha com outra já, e aí terminou, acho que ela venceu, não veio? Eu saí de lá, né, paguei essas disciplinas, e ele ficou pedindo a Denilson depois. Tá vendo como é a história? Mas isso é bonito, sabe o que é isso? Não é convicção. Então eu digo assim, que eu conheço a nossa irmã Joyce há mais tempo, o testemunho dela, né? E o nosso irmão Augusto César com pouco tempo, mas tem observado o comportamento dele também, e nós não temos dúvida que é um casal que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. E não será diferente se vocês continuarem fiéis ao Senhor, continuarem regendo-se pela palavra do Senhor, né? Como disse o salmista no Salmo 119, versículo 7, não é? É 7?
que o jovem deve purificar o seu caminho observando a palavra do Senhor, não é isso? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Tanto este texto como os textos que se seguem falam exatamente desse cuidado que cada um daqueles que tem ao Senhor deve invocar para a sua vida, né? Um compromisso de seguir estritamente o que recomenda a palavra do Senhor, para que também Deus ele tenha toda a liberdade, não é, de operar segundo a sua boa vontade para com as nossas vidas. A gente sabe que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento em que a gente precisa mostrar a Ele o nosso amor e a nossa fidelidade para com Ele, e Ele responde a isso segundo a manifestação da sua misericórdia, né? Deus se propõe a abençoar, mas Ele requer que a gente considere-o, né? Considere como o Senhor, considere com relação ao temor que é devido a Ele. Ele disse a Asa que estaria com ele se ele estivesse com ele. Asa, o Senhor estará contigo se tu estiver com ele. Se o deixar, ele te deixará. Deus está dizendo, eu vou lhe ajudar, vou lhe abençoar, mas você precisa ter cuidado de andar de forma agradável, não é? Eu sei que tanto nosso irmão Augusto César como nosso irmão Jossa, como crentes em Jesus, primam por esse cuidado, não é? Zelam por essa condição, para que Deus também possa ser benevolente com relação a vocês em todo o tempo, né, na vossa existência. Não só nesse tempo agora preparatório, que vocês estarão fazendo tudo para que encurtar o caminho, né, e enfim, estarem formando um casal, uma família, né, mas também quando isso acontecer. Né? A alegria de Deus, irmão Augusto César e irmão Joyce, é essa que a palavra de Deus diz. Ele quer ser alegre, ter muita alegria com o seu povo, como a alegria do irmão com relação à irmã, enfim, mais compromisso nessa noite. Porque a Bíblia diz que há uma alegria no coração do noivo, né? Com relação ao noivo. E Isaías disse que o relacionamento de Deus com Israel, ele queria ter exteriorizar essa mesma alegria, manifestar essa mesma alegria. E não tem alegria mais intensa do que essa, não é? Eu acho que eu não tenho não, porque eu me lembro quando eu noivei também, eu senti uma alegria muito grande, né? Porque eu sei que eu estava dando mais um passo na direção de ter a pessoa que eu escolhi para ser a minha futura esposa. Eu me lembro do dia que eu pedi namoro a ela, me lembro do dia que eu firmamos o compromisso de noivado, né? E do nosso casamento, que agora vai fazer 37 anos, no dia 3 de dezembro, né? Mais idade que vocês, né? Nós casamos, vocês ainda não tinham nem nascido, né? Mas é uma alegria muito grande, irmão. Eu quero que vocês conservem essa alegria, certo? No coração de vocês, não deixem que nada venha se tornar assim, porque vocês estão caminhando também para a junção de duas famílias, né? Que terão, através do compromisso de vocês, toda uma condição de estenderem esses laços de afeição e de amizade, não é? E honrem a Deus, honrem aos vossos pais, de maneira que vocês possam chegar ao compromisso final, que é a celebração do vosso casamento, né? Recebendo o testemunho dos vossos pais na igreja, daqueles que o conhecem, né? E aquela alegria naquele momento eu espero estar lá também. Também passei testemunhar essa alegria, né? Mas depois já estou me antecipando, né? Que coisa se oferecendo para ser convidado, né? Mas essa é a alegria que eu tenho com vocês, né? Eu tenho com vocês. É técnico, pastor, É a alegria que eu tenho com vocês. Por isso estou manifestando já, antecipando isso aí, não é? Mas, irmão Augusto César, irmão Joyce, se amem, não é? Mas amem com sinceridade, amem com profundidade, não é? Porque muito mais do que interesses pessoais, existe também investimento espiritual em tudo isso aí, não é?
nós não vamos encontrar na Bíblia nada que caracterize o relacionamento de Deus com o povo, como nós vemos aqui pela palavra do Senhor, porque exatamente é a união de um homem com uma mulher. Né? Paulo utilizou a figura do casamento para falar do relacionamento de Jesus com a sua igreja, então no capítulo 5, versículo 22 e seguinte, da Epístola aos Efésios. Né? Então é assim, a partir de então Deus está com os olhos contemplando vocês, disposto a abençoar vocês, a tirar tudo aquilo que seja uma oposição ao vosso projeto, né? Deus vai confirmar o propósito do coração de vocês, porque a Bíblia diz que Deus ele confirma o desejo do coração daqueles que têm. Isso não está só no Salmo 20, como no Salmo 37, mas como em outros textos da palavra do Senhor. Quando o casal ele coloca Deus no primeiro lugar, no primeiro plano, né? Deus ele se encarrega de satisfazer o desejo do coração deles e com que tudo possa concorrer para a vossa alegria. Né? E nesse instante nós vamos, as alianças estão aí, né? Nós vamos pedir para vocês que daqui a pouco vão a aliança e com ela vocês estão firmando um pacto. O que é aliança? Aliança é exatamente o conceito em que as pessoas fazem com liberalidade, espontaneidade, voluntariedade para dizerem ou testemunharem a outros de que realmente entre duas pessoas existe um pacto. Né? Alguém olhar para a irmã Joyce e ver a aliança na mão e do irmão César Augusto sabe que são pessoas comprometidas de alguma maneira para darem um passo mais além na formalização do casamento. Né? E a gente crê que isso não vai demorar muito, né? Façam feito eu, viu? Vou dizer uma coisa para vocês agora. Os pais fecham os ouvidos, porque pode ser que os pais às vezes, pai às vezes não quer perder a filha logo não, né? Sustenta um pouquinho, né? Mas, principalmente a filha, né? Mas, quando eu fui casar, entendeu? Ela está ali, eu ouvi, ela disse, não repita isso não, por favor, né? Mas eu queria casar logo, que ela queria esperar mais um pouco, né? Não era porque não gostava de mim ou por dúvida não. Era a condição mesmo, financeira, né? Porque a irmã dela já ia casar e eu queria casar logo também, mas ela queria esperar mais um tempo, né? E tinha um maestro lá que era muito meu amigo e conversava com o pai dela. Aí eu joguei uma vez lá para o maestro, ele correu e fez seu pai, né? Aí o pai disse, diga a ele que eu tenho filha para casar. A hora que ele quiser casar... Meu pai. A gente, ele diga a ele que é só marcar, né? Agora é interessante, não, aqui para casar eu tinha 2 bicicletas, né? Era bem de vida, né? Eu sei que eu vendi as bicicletas, comprei tinta, aluguei uma casa lá que não sustentava um quarto, né? Foi de um camarada perigoso, pilhangueiro, vamos dizer assim. E um dia ela estava lá no quarto, ela gritou, quando gritou, eu fui lá, ela estava com a porta do quarto na perna. Que não segurava não, era fraca a casa demais. Mas é o seguinte, com toda a dificuldade, não tive direito a muita cerimônia, muita coisa, não foi? A lua de mel da gente foi saindo aqui escondendo na casa, não tinha condição para nada, não é? Mas, irmãos, eu quero dizer a vocês que, não estou dizendo que vocês façam com a mesma pressa, não, mas vocês também vão fazer tudo para que isso não se alongue demais, né? Para depois o irmão Calixto dizer, olha, está demorando demais esse negócio, né? Passamos 10 anos para 10 anos para casar. Agora, você falou, né? Ó, não catuca a onça com maracujá. Olha, vamos deixar, né, irmão? Então, eu sei que o irmão Augusto precisa falar para que esse momento ele seja quanto breve, a irmã Joyce também, né? Não quer bater recorde, não? Então, sabe o que aconteceu? Ô, Marta, quando a gente marcou? Quando a gente marcou? Quanto tempo a gente casou? Quando marcou mesmo? Acho que foi negócio de 1 mês, 2 meses. Não, 3 meses. 3 meses, irmão. 3 meses. Aí pronto, já está marcado já. 3 meses a gente casou. Minha irmã, quando o casamento da gente, minha irmã casou no dia 19 de novembro e a gente casou no dia 3 de dezembro. 15 dias de diferença de 2 pessoas. Aí eu disse assim, vamos deixar para maio, porque pelo menos dá um tempinho para gente. Mas aí ele foi e contou, papai não vai não. O pai dela é o pastor Zé Alves, né? Que era tio do pastor Almeida.
Aí ele disse, diga a ele que eu tenho filha para casar. Diga a ele que marca o dia. Aí eu digo, graças a Deus. E o dinheiro que eu dei para ela comprar um móvel, meu Deus. Ela disse, compra e traga o troco. Aí ela correndo, né? Quando ela chegou, ela trouxe o troco mesmo. Poxa, não. Tá brincando. E o móvel era bom dia, era o que o dinheiro deu. Só aguentou a mudança. Quebrou tudo. Mas eu casei. Agora você sabe o que é que acontece? Depois do casamento, Deus abriu as portas. De uma maneira, foi marcante. Com pouco tempo a gente comprou a casa da gente. Pouco tempo. 6 meses. Com 6 meses, eu e ela trabalhando, nós compramos uma casinha simples, mas compramos já a nossa casa. E a partir daí Deus começou a abrir as portas, abençoar. Depois compramos uma casa maior, já foi, até hoje eu tenho essa casa lá em Catena, uma casa muito boa, uma rua muito boa. E depois que casei, fui estudar, porque eu não tinha mais condição de estudar, voltei a estudar, fiz direito, depois começou a jogar e as coisas melhoraram, entendeu? E foi, de maneira que quando eu fui chamado para a obra, eu advogava, tinha empresa, ela tinha uma farmácia, cheguei a ser procurador da prefeitura, mas deixei tudo para a obra, porque eu chamado que eu tinha certeza, porque Deus tinha me mostrado e eu não fui rebelde ao chamado do Senhor, né? Eu fico assim pensando, uma coisa que eu acho muito linda, desde que, porque a gente era do Benfica, ele ia, aí a irmã com certeza ia com ele, vai como ele vai para o culto, aí a gente conhecia mais, né? Aí eu comentava com eles, meu Deus, como é que pode uma pessoa, desde que eu conheço, não falta um domingo, que ela abre o culto, né, cantando. Mas eu ficava tão admirada com isso, porque a disciplina, né? Não, a vida da gente também é humana, ele adoece. Na vida da gente é só de manhã, tarde e de noite, né? E de domingo é domingo, só isso. Né? Mas feliz, né? Servindo a Jesus com alegria, que é o mais importante. E no YouTube o senhor está de madrugada.